chamo Rodrigo Peçanha Pires. Meu nome é Anne Caroline. Meu nome é André Luiz Oliveira. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção do Cefet. Somos alunos do CEDERJ na modalidade EAD. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre o uso do Lean Manufacturing na indústria 4.0, que é o tema do nosso trabalho. Eu vou começar aqui agora uma apresentação dos slides que vai guiar o nosso projeto, né? Queremos agradecer aos membros da banca que estão nos avaliando nesse momento, e um agradecimento especial também à professora orientadora desse projeto, a professora doutora Juliana Oliveira Pereira. Nós estamos falando, como eu já disse, né, no início dessa apresentação, sobre o uso do Lean Manufacturing na indústria 4.0, né? E nós começamos essa ideia de fazer esse projeto porque nós observamos que tínhamos um problema na academia, né? Que era compreender como o uso do Lean Manufacturing na indústria 4.0 interfere nos modos de produção e nas relações de trabalho entre a empresa e seus trabalhadores, né? E como sabemos que o Lean Manufacturing surgiu como uma filosofia de gestão essencial, que é amplamente utilizado hoje nas empresas que buscam aumentar a eficiência, eliminando desperdícios, reduzindo custos e melhorando a qualidade de processos. Então, nós sabemos que o Lean ele é um entrave ali nessa relação entre trabalhadores e patrões, né? Então, assim, porque quando a gente tem o Lean sendo implementado, que nós vamos ver ao longo desse projeto aqui, dessa apresentação, ele acaba tendo alguns impactos nas relações de trabalho, na forma de fazer alguns trabalhos, ou nas formas de produzir. Então, a gente começou a perceber esse problema e compreender como esse uso do Lean Manufacturing vai acabar interferindo nessas relações de trabalho aqui na indústria 4.0. Um dos objetivos do nosso trabalho, basicamente, foi analisar o uso de tecnologias, das tecnologias que o Lean traz, e os impactos nas relações de trabalho, né? E nós precisávamos avaliar também como ocorre a formação dos trabalhadores para que o Lean fosse aplicado na indústria 4.0, né? E o principal, né, avaliar os impactos do Lean justamente na rotina, né, de trabalho, já que o Lean ele vai fazendo esse impacto, vai trazendo esses impactos, né, até por causa dos seus princípios fundamentais, né, que são 5 princípios fundamentais que o Lean tem, que vai ter impacto direto nas relações de trabalho, né, como a definição de valor, o mapeamento do fluxo, a criação de um fluxo contínuo, a questão da produção puxada, né, o just in time, que tem intenção de produzir apenas o que é necessário, evitando desperdício e gargalos, e uma busca por perfeição, né, o projeto Kaizen, né, o processo Kaizen, que é o processo de melhoria contínua. Então, isso tudo vai criando impactos nas relações de trabalho entre os trabalhadores, os patrões, ou seja, quando o Lean ele chega, ele acaba causando alguns impactos nessas relações. Mas a gente precisava entender de onde surge esse termo, né? Indústria 4.0, né? De onde surge isso? Como isso nasce, né? Então nós temos as revoluções industriais que começam lá no século XVIII, né? Na Inglaterra, com a sua primeira revolução, que é o início da industrialização, que a gente tem a mecanização, ou seja, a gente tem as primeiras indústrias surgindo aí, a produção mais em massa acontecendo. Depois a gente vai para a segunda industrialização, que é a indústria 2.0, né? Que ela é conceituada ali com o surgimento da energia elétrica, então a gente tem a primeira linha de montagem surgindo ali em 1870, o Fordismo, essas teorias que a gente estuda lá no início da nossa graduação, e depois a gente evolui para a indústria 3.0, que é quando a gente tem um processo de automatização, já ali na década de 70, quando a produção ela começa a ser automatizada, a gente começa a ter tudo isso ainda com base no uso de eletricidade, basicamente. Mas a nossa grande estrela aqui do nosso trabalho, que é o que a gente vai tentar aprofundar, é a indústria 4.0, que é quando a gente tem uma produção descentralizada, com uso de tecnologias, sensores, interconectividade. A gente começa a ter o surgimento de inteligência artificial, uso da internet das coisas, a impressão 3D já é uma realidade. Então, a gente já chega nos nossos dias atuais, que é a indústria 4.0, né? Que é baseada em conectividade entre máquina, integração com tecnologias digitais e
usa manufatura aditiva, né? Produzindo aí, segundo Delagore, né, um objetivo de obter uma produção mais eficiente, adaptável, autônoma, que acompanha a agilidade e as demandas do mercado, sem, acima de tudo, deixar de produzir apenas o que é necessário. Qual a regra da produção puxada que o Lean vai trazer na nossa pesquisa, né? Mas o que é o Lean, né? O Lean ele é definido como um conjunto de conceitos, técnicas e ferramentas voltado para a redução de perdas na produção, daí o nome produção puxada, né? Porque a produção puxada, o conceito básico dele é justamente a gente evitar desperdício, né? É um modelo que visa eliminar desperdício, como a gente bota lá na nossa literatura, no documento que os senhores receberam, né? Que Orno, em 1988, fez essa definição, né, que basicamente é evitar desperdício e eliminando, criando fluxo contínuo e eliminando gargalos que possam representar desperdício de tempo, dinheiro, matéria-prima e mão de obra também, né? Daqui para frente, a Anne vai começar a conversar com os senhores e falar um pouco mais sobre alguns passos importantes do nosso trabalho. Eu vou falar sobre a metodologia do nosso trabalho. Nós utilizamos fontes como Science Direct e Google Scholar. As palavras-chave que nós utilizamos foram Indústria 4.0, Lean Manufacturing e capacitação. Nós filtramos essa nossa busca, tá, entre os anos de 2014 e 2025, e como resultado nós obtivemos 65 artigos. Tá? Nós vemos 20 artigos sobre tecnologia e 14 artigos sobre capacitação e treinamento. Como a gente pode ver na tabela, o maior pico de interesse sobre esse assunto foram entre os anos de 2017 e 2020. Porém, a gente vem numa crescente, a gente vê que o assunto ele é bem relevante para a gente. Tá? No próximo slide, a gente trouxe uma visão geral de como o Lean ele afeta a rotina de trabalho nas empresas. O Lean ele não muda só os processos produtivos, ele transforma a forma como os colaboradores eles executam as tarefas, como se comunicam, como tomam as decisões, como se envolvem com o trabalho. Quando ele é bem aplicado, ele pode aumentar o engajamento, a autonomia, a clareza nas responsabilidades de cada um dentro da empresa. Por isso que a gente diz que o sucesso do Lean ele depende de equilibrar tecnologia e a participação humana. Ele também pode gerar engajamento e participação entre os colaboradores, entre os trabalhadores. Porém, em contrapartida, ele também pode gerar um estresse e pressão, como nós veremos mais à frente. No próximo slide, a gente trouxe uma síntese, né, dos estudos que mostram, na prática, como o Lean ele afeta essa rotina de trabalho. Cada estudo aí, cada autor, ele focou em um aspecto diferente. Eles juntos, eles vão mostrar para a gente uma visão completa desses impactos. Começando pelo estudo de Bortolotti e outros colaboradores, eles mostram que o principal fator de sucesso do Lean, aí nesse caso, é a cultura organizacional. Ou seja, se a empresa ela tem um ambiente mais aberto, com confiança e participação, os trabalhadores eles tendem a se engajar mais, propor melhorias, eles se sentem parte desse processo. Porém, culturas mais rígidas, mais hierárquicas, né, como eles chamaram, o Lean ele pode ser visto com mais cobrança, aumentando o estresse, aumentando a pressão em cima dos colaboradores. Os próximos autores foram Gobadian e outros autores também. Eles mostram como essa padronização das tarefas ela ajudou uma fábrica a organizar melhor o trabalho, a reduzir falhas, melhorar a produtividade na organização. No começo, eles disseram que houve uma resistência, sim, por conta dos funcionários, o que seria natural, né, em função do medo da mudança, porém, com treinamento, com o apoio da gestão, essa adaptação ela foi acontecendo. Martinez e outros colaboradores, eles focaram mais nos impactos sociais e comportamentais, tá? Eles mostram que ferramentas como Kaizen, melhoria contínua, né, e TQM, que é a gestão da qualidade total, ela ajuda a criar ambientes mais
mais seguros, mais participativos, né, mais colaborativos e com maior qualidade de vida. Isso muda, né, a relação de trabalho dos trabalhadores com o trabalho. E eles passam a perceber que eles fazem parte do processo, sabe? Que eles realmente fazem a diferença ali dentro. E o que é muito importante. Os estudos de Dossou e Schaffer e outros autores, eles trazem uma visão mais voltada para a tecnologia, né? Eles mostram como essa integração do Lean com a indústria 4.0, ela permite que as decisões elas sejam tomadas com mais agilidade, em tempo real, tornando tudo bem mais prático, bem mais rápido, reduzindo gargalos e aumentando a visibilidade dessas operações. A gente tem que destacar também que nesse passo aí, né, isso exige que os colaboradores eles aprendam a lidar, né, com sistemas digitais, com a tecnologia, porque realmente isso muda a rotina, exige novas competências, então precisa de um treinamento, sabe, precisa de um apoio para obter sucesso, tá? O próximo slide, a gente apresenta a evolução do Lean em 4 fases, tá? Que a gente vai poder entender melhor a rotina de trabalho. A primeira fase é a fase técnica, né, onde o foco são as ferramentas clássicas, como 5S e Kanban, para eliminar desperdícios e reduzir, padronizar tarefas, tá? A rotina mais controlada, com foco na eficiência. A segunda fase é a fase humana, tá? Onde ela se preocupa também com o bem-estar, tá? Com participação, com engajamento. E aí as ferramentas como Kaizen, elas fazem parte mais dessa rotina, tá? Os trabalhadores têm mais autonomia para resolver problemas, se envolvem nas decisões. A terceira fase é a fase social, que é a de bem-estar, segurança e qualidade. Elas tornam os ambientes mais motivados, os trabalhadores mais motivados, os ambientes mais colaborativos, focando na saúde e na segurança. E a última fase, que é a fase mais atual, que é a digital. Nela, o Lean ele une as tecnologias, né, da indústria 4.0 e os trabalhadores eles podem ter acesso, passam a acessar os dados em tempos reais, como sensores, IoT, simulações, monitoramento inteligente, para tomar decisões rápidas e precisas. E o próximo slide, ele traz uma reflexão sobre o futuro do Lean, principalmente com a chegada, né, da indústria 4.0. É importante a gente dizer que a implementação do Lean ela não é linear. Essas fases elas podem coexistir. Ou seja, uma empresa ela nem sempre segue aquela ordem certinha. Elas podem viver mais de uma fase ao mesmo tempo. Porém, essa divisão que a gente fez das 4 fases, ela ajuda a entender como é que o Lean ele evoluiu, como é que ele amplia seu impacto ao longo do tempo. A tecnologia ela acelera ganhos, dependendo também do engajamento humano, com participação, diálogo, autonomia. E a literatura mostra que o caminho futuro do Lean, né, ele não é apenas melhorar os processos com ferramentas simples, mas precisa integrar pessoas, processos, tecnologias de forma equilibrada. Então, a gente viu que fica claro que não existe uma fórmula única. Cada organização ela tem seu tempo, tem suas necessidades. Mas, no geral, é isso. O Lean, o futuro do Lean está em combinar práticas técnicas com a valorização das pessoas e o uso da tecnologia, sempre buscando a melhoria contínua. Agora eu passo a palavra para o André, tá? Que vai dar prosseguimento ao nosso trabalho. Bom, como disse a Anne, como é que a gente pode integrar pessoas, processos e tecnologia? A gente fala, então, sobre a importância da capacitação e da formação. A implantação do Lean 4.0, como já visto, não é fácil. Até porque ela exige mudança de posturas em vários sentidos. Existe uma mudança de postura na relação homem-máquina, né? Como que o trabalhador, como que o gestor está vendo isso? Quem domina? Como dominar? Né? Esse é o ponto da capacitação do Lean 4.0, né? Você saber os desafios
e, a partir desses desafios, saber promover avanços. E a primeira coisa que a gente esbarra é com a resistência cultural. Eu cito aí, primeiramente, o professor Filgueiras, dentre os artigos que nós trabalhamos, em que ele inaugura alguns termos para falar como que o trabalhador foi prejudicado, né, com relação à idealização diante da indústria 4.0 e do Lean. Ele fala sobre a uberização, que é como que as plataformas olham para o trabalhador, eles fazem a remodelação do trabalho, né? Segundo Filgueiras, ele faz uma remodelação do trabalho e o assalariado passa a ter o nome de colaborador, né? Parceiro, quando na verdade ele está tendo, segundo ele, uma deterioração do trabalho. Por outro lado, outros autores, eu posso citar Josimara Souza e seus colaboradores, eles reforçam que somente com a força da capacitação é que a gente acaba vencendo a rotatividade, por exemplo, que é um dos grandes problemas hoje nas empresas, né? Então, a capacitação e formação para essa área, ela melhora ainda mais, né, segundo os estudos dela, tanto a rotatividade quanto outros processos que têm relação com a resistência cultural. A princípio, a gente vê que a resistência cultural esbarra na necessidade de se agregar valor, né, tanto ao profissional quanto ao processo. E, além da resistência cultural, obviamente, a gente tem a necessidade da integração tecnológica, né? Nós estamos falando do Lean 4.0. Então, no próximo slide, a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, né, o que a indústria 4.0 acrescentou ao Lean, né? O Lean ele tem como base a automação, né? O que é automação, né? É aquela mínima intervenção humana, né? E o que acontece, o que a gente vê na prática, é que a indústria 4.0, os recursos da indústria 4.0, eles dão uma nova roupagem ao Lean, né? E por causa disso, é necessária a capacitação para que haja uma reinvenção do profissional, né? Vai ter que surgir um novo profissional para lidar, e um novo gestor também capacitado para lidar com isso. Então, reforça aí que o Lean ele ganha essa roupagem por meio da automação. Na parte da capacitação tecnológica, a gente tem vários exemplos a citar do que pode ser feito a nível de formação, né? A prática da internet das coisas, né? Saber trabalhar com computação das nuvens, ter uma formação apropriada para a cibersegurança, que é um tema muito falado hoje, e saber trabalhar com essa enorme gama de dados, né, em sistema produtivo e também em tempo real, né? O gerenciamento da nova cultura laboral e dessas tecnologias é que acaba dando dinâmica à filosofia do Lean. Ou seja, a capacitação entra para poder unir o Lean à indústria 4.0 e isso traz uma dinamização. E saber lidar em tempo real e dominar os princípios da estatística, por exemplo, vai trazer uma visão ampliada da realidade, que é o que se busca hoje, né? Essa visão holística. E a gestão, por sua parte, ela tem que dinamizar a nova cultura laboral, né? Estabelecendo novas formas de compartilhar conhecimento, de melhorar a comunicação com a equipe, reduzir um pouco a burocracia, né? Ter uma relação mais aberta e democrática. E dentro disso tudo que eu falei, qual seria a necessidade de capacitação? As tecnologias, elas estão modificando o mundo do trabalho. Isso aí é um fato, né? Mas é preciso saber que os gestores têm que pensar no que todo esse trabalho de capacitação, né, e todo esse envolvimento de recurso esbarra no investimento. Então, o gestor ele tem que ter em mente que o investimento ele é a longo prazo e ele realmente traz eficiência. Os estudos mostram que traz eficiência, mas a grande questão é o investimento a longo prazo. A filosofia Lean, ela envolve toda a equipe para capacitação técnica. Não é uma coisa num certo nível hierárquico. Você tem que ter uma mudança técnica
uma mudança comportamental. O Lean ele tem essa postura de redução, de não haver desperdício, né? É o erro zero, né? Mas para que isso seja colocado em prática, é preciso vencer essa resistência cultural dentro da própria organização agora. Isso é fundamental. E para que a gente vença de fato essa cultura que deve ser repaginada, né? Eu colocaria isso em três pontos, né? Três assuntos a colocar para vencer resistência dentro da empresa, né? A primeira seria a aversão a mudanças. A segunda seria a remodelação de empregos e atividades. E a terceira é lidar com o dilema homem-máquina, né? A não adaptabilidade à nova tecnologia. Somente a capacitação vai vencer a resistência, né? Permitindo o desenvolvimento de habilidades, como a gente vai ver, né, agora, né? Quais seriam essas habilidades do Lean 4.0? Primeiramente, né, trabalhar com as ferramentas da indústria 4.0. A gente está vivendo um momento de inovações disruptivas, né? Então, saber lidar com as ferramentas da indústria 4.0 é um ponto crucial na formação. Mas não é só isso. Quando você passa a ter esse domínio de ferramentas, você acaba, ou é o que se deseja, né? Que a pessoa tenha habilidade para a resolução de problemas. Outra coisa importante é o trabalho em equipes disciplinares, né? Interdisciplinares. Que seria isso? Resumidamente falando, seria, colocando a nível escolar, seria você não pode estudar geografia sem saber o que é história ou sem saber o que é ciência, né? Dentro de uma empresa, você tem que trabalhar todo o conjunto de saberes e com isso, desenvolver um pensamento crítico e poder trabalhar dentro de equipes. Outra coisa muito importante é a requalificação constante do fator humano, ou seja, essa capacitação ela não pode ser apenas uma tacada inicial, ela tem que ser um projeto, né? Um projeto exige tempo. Só assim é que nós vamos ver desenvolver na empresa, né? Nas corporações, a criatividade, a liderança, né? E os domínios de ferramentas em tempo real. E, por fim, né? Não menos importante, seria o desenvolvimento do capital intelectual. Bom, no próximo slide, vou fazer aqui as considerações finais, resumindo o que os colegas colocaram e eu também. Concluído o nosso trabalho, vemos que a indústria 4.0 trouxe de forma inegável mudanças profundas e irreversíveis. O novo chegou, né? Isso já foi colocado aqui no trabalho. O Lean 4.0 ele vem para amplificar a filosofia de qualidade. Desde o século passado existiu o Lean, mas o Lean 4.0 amplifica essa filosofia de forma crescente, focada na eficiência produtiva, né? E encontrando essa roupagem especial dentro das ferramentas da indústria 4.0. E isso conecta agilidade com criatividade humana. Porém, as mudanças não são um processo fácil. Para que o Lean 4.0 possa ser aplicado com eficiência, é necessário que se construa um tripé fundamental, né? Que seria esse tripé para levantar o Lean 4.0. O primeiro seria no fôlego e preparo dos gestores, né? Porque eles vão ter que investir a longo prazo. Eles vão ter que também investir com mudança cultural abrangente da corporação. O segundo pé disso é a visão sistêmica, ou seja, deixar de ver uma parte para ver o todo, né? E, por fim, a capacitação e formação para que o trabalhador trabalhe motivado. A gente sabe que o trabalhador mais capacitado, ele trabalha de forma mais eficiente, mais produtiva. Ele traz retorno tanto para si quanto para a própria empresa. A gente viu também nesse estudo o interesse pelo tema. A gente vê pelo número de artigos, principalmente entre 2017 e 2020. Isso prova que o assunto é de extrema relevância. E, por fim, o Lean 4.0 é uma realidade para a empresa de todo porte, seja pequeno, média, grande. Outra coisa muito importante nesse trabalho é que essa participação, essa inserção da tecnologia, ela está indo além dos muros da empresa, né? A sociedade ela participa hoje ativamente do processo de inovações tecnológicas e isso impacta
de vez, né, com as relações entre as pessoas. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo. No assunto. Então, gente, agradecemos aí a banca, a todos vocês que participaram aqui desse projeto, a Anne, ao André, a nossa orientadora. E a gente quer deixar aqui como mensagem para os próximos formandos, os próximos alunos de engenharia, que esse assunto não tem fim, ele não acaba aqui, né? Agora a gente já fala em indústria 5.0, indústria 6.0, que é a evolução dessa caminhada. Queremos agradecer a todos vocês por essa oportunidade de apresentarmos esse nosso trabalho e aguardamos aí ansiosos pela avaliação final dos senhores. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos e vamos encerrar a nossa apresentação aqui nesse momento.